achei o Inter mais lúcido e a gente um pouco mais na superação, mais no ímpeto, mais na vontade quando conseguiu ter. Sofremos um pouco na frente por uma chegada mais organizada, tivemos volume em determinados momentos, apertamos, roubamos bola, mas foi insuficiente para criar mais oportunidades claras, como a última do jogo, por exemplo, com o Pedrinho. Você tem que criar situações assim para daqui a pouco botar a bola para dentro, tá? Mas foi um jogo jogado. A gente sabia que era um jogo difícil, porque considero eu o Internacional uma equipe que estava fora do lugar na tabela pela qualidade do time que tem, por tudo, né? Estava aí mais por circunstância do campeonato do que pela produção de jogo. Então nós precisávamos mesmo ter uma capacidade de superação para o jogo. Foi assim que nós trabalhamos e mostramos para os jogadores. Tivemos um problema, ao meu ver, que tivemos dificuldade para encaixar no segundo volante do Internacional, porque, diferentemente dos outros jogos, quando jogava Johnny sempre era mais primeiro e Aranguiz sempre era mais segundo. Quando saiu a escalação e nós tínhamos Bruno Henrique e Arangues, a gente sabe que os dois jogadores têm capacidade para ser segundo. Então, nessa você não pode escolher um deles para encaixar e deixar o outro mais atrás, porque ambos têm capacidade para sair. E a gente, de vez em quando, errou um pouco isso, né? A preocupação de marcação sobre os meias deles, com Alan Patrick, com o Maurício, fez a gente baixar um pouco Moscardo e Maicon. Era necessário que se fizesse isso, mas num segundo momento você tinha que subir. Esse segundo momento que estava a nossa maior dificuldade. Então a gente deu muitas transições muito livres, como a transição do primeiro gol, por exemplo, que nós deixamos sair a bola aqui atrás, escolhemos marcar um zagueiro e deixamos o volante sair, e a bola chegou no meio-campo com um volante só nosso para dois meias e tomamos o gol. Então exige mais leituras, jogo assim, são situações mais complexas, que você não adianta definir antes do jogo isso ou aquilo. O jogador tem que ter capacidade de fazer a leitura no meio da jogada, porque o adversário tem capacidade de variação. Então sofremos um pouco aí. Segundo tempo, acho que arriscamos mais, tivemos mais ímpeto, né? Faltou um pouquinho de lucidez. Nós fizemos um jogo jogado, só temos que parar de perder na nossa casa, porque a gente não pode se acostumar a conviver com resultados assim. Mano, aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. O senhor citou agora há pouco alguns erros no aspecto tático da equipe do Corinthians. O trabalho é recente, mas eu queria que você fizesse um balanço na parte física do Corinthians nesta temporada. Esses erros táticos têm a ver com a parte física do Corinthians? Não. A gente organiza a equipe taticamente para minimizar as dificuldades que a gente possa ter fisicamente. Uma equipe mais organizada, ela sofre menos, né? Mas não tem jeito, né? Tem determinados momentos que a disputa passa a ser intransferível. É 1 contra 1 e você tem que vencer esse 1 contra 1 mais vezes. São duelos individuais que se estabelecem em jogo para se estabelecer, às vezes, uma superioridade tática, né? Não acho que foi físico o problema. Sinceramente, não acho que foi físico no jogo especificamente de hoje. Se você quer fazer alguma análise individual de alguma, aí eu não vou entrar, porque aí não é correto, e muito mais ainda em cima de alguma derrota, eu acho que não acho correto. Mano, boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. A informação que a gente tem é que você teve o seu primeiro contato com o novo presidente, o Augusto Melo. Queria que você falasse como foi esse encontro. E o Augusto, quando foi eleito, disse que o Corinthians vai sofrer um grande choque de gestão, né? Você acha que o Corinthians precisa desse choque de gestão no elenco também? Obrigado. Bom, eu confirmo, a gente teve a primeira reunião essa semana, muito mais para se conhecer
saber o que pensam os novos dirigentes que vão assumir o clube logo em seguida, porque é a partir desse pensamento que a gente estabelece as diretrizes de atuação. Tá? Eu não acho que o problema do elenco seja gestão, né? Eu acho que as coisas começam a estar bem trabalhadas no dia a dia, mas o clube vai passar por transformações, quem dirige o clube vai decidir o que quer fazer e nós vamos nos adequar às questões administrativas, de política, de gestão. As questões técnicas pertencem a quem é profissional contratado para executar o seu trabalho e a sua função. Tá? E aí depois nós vamos ver como isso vai funcionar. Mano, tudo bom? Stefano da TV Bandeirantes. Falando já um pouquinho desse início de 2024, o Corinthians com 47 pontos, na 13ª colocação, não é o cenário ideal para um final de temporada, para um final de Campeonato Brasileiro. Você enxerga como as maiores necessidades do Corinthians? Aonde em 2024 você vai buscar, como você falou, não perder dentro de casa e somar mais pontos e até buscar algum título no ano que vem? Quais são as áreas dentro de campo que o Corinthians precisa melhorar? Geralmente no futebol a gente quer individualizar. Sai quem? Entra quem? Quanto você vai trazer? Não é essa a parte mais importante antes da gente começar a trabalhar nesse sentido. O mais importante é saber quanto que o Corinthians vai ter para investir nessa modificação. A partir desse momento, você vai estabelecer o nível de transformação que nós vamos fazer no elenco. Hoje, por exemplo, no momento crucial do jogo, a gente colocou quase que só jogadores com menos de 20 anos. Não é fácil entrar nessa hora, numa situação como essa, né? E você vai comparando com os outros que entram do outro lado, você vai vendo o que é um equilíbrio maior, como é difícil isso, né? Às vezes um jovem demora para entrar no jogo, às vezes toma uma decisão que você fala assim, nossa senhora do céu, como é que essa decisão foi tomada? Mas é dessa idade, é do jogador em formação. E o Corinthians teve que apressar essa utilização dos jogadores num número bastante grande. O que a gente tem que fazer nessa hora? Buscar um equilíbrio de construção de elenco. O equilíbrio vai na parte física, na parte mental, na parte de maturação, na parte de experiência de jogar jogos e momentos de jogos importantes, como são os jogos grandes, como foi o jogo de hoje, quando chegou no momento importante do jogo. Então, isso é mais importante do que tudo. Mano, matematicamente, o Corinthians ainda corre riscos de rebaixamento, né? A rodada termina amanhã e pode-se resolver isso com mais um dia, né? O prosseguimento dos jogos. Queria saber os seus planos para o jogo contra o Curitiba, se o Corinthians já tiver sem nenhum risco, se isso ainda pode ser um laboratório, sei que você não gosta dessa palavra, mas para tomar decisões de quem fica e quem sai para a próxima temporada. Ou se você já tem essas decisões todas claras na sua cabeça. Obrigado. Não, eu não tenho todas as decisões, porque, vou repetir, isso vai depender de um monte de situações bem objetivas que o clube vai fazer. A política, o investimento, as questões maiores para você estabelecer prioridades nas contratações, na chegada de jogadores. A chegada de jogadores influencia na saída de jogadores, porque é isso que você compara, né? Você quer fazer uma transformação para você ganhar qualidade, para você ganhar competitividade, para você ganhar valências físicas, que hoje o futebol exige muito, mas você tem sempre que colocar na balança se as transformações que você pretende fazer significarão acréscimo. Já vimos muita gente transformar para pior. E é isso que não pode acontecer, tá? Então, não vou fazer isso em uma partida de futebol, certamente seria uma estupidez. Um jogo como esse pode mostrar uma coisa em 90 minutos que não tem nada a ver com aquilo que a temporada mostrou. A temporada está clara, está diante dos olhos de todo mundo, e é isso que você tem que levar em consideração para avançar naquilo que o clube vai propor.
Mano, aqui, tudo bem? Boa noite. Acho que está claro para todo mundo agora o que você está dizendo, né? Você não vai liberar 10 se você não tiver outros 10 para compor o seu elenco, enfim, não vai ficar sem ninguém, isso está claro. Ao mesmo tempo, a gente sente no torcedor, em rede social, aqui no estádio, que muitos jogadores estão desgastados. O torcedor corintiano está com a mente cansada de ver esse time jogar. Como que você analisa essa situação na parte mais fria e calculista que você precisa ser, ao mesmo tempo de saber, meu torcedor, que faz muito parte desse clube, está cansado muitas vezes de ver esse time jogar também com esses jogadores? Entendo perfeitamente o sentimento do torcedor. O torcedor ele é passional, ele tem uma parte de razão, porque você não pode iniciar a temporada que vem, mostrar para ele que os mesmos vão fazer algo muito diferente daquilo que ele viu. É assim que ele se sente. Então, essas coisas que precisamos refazer, precisamos modificar, passarão por esse entendimento, conhecimento, mas certamente a direção vai levar em consideração esse sentimento do torcedor, que é a razão pela qual nós vamos trabalhar todo o ano que vem. Mano, aqui, por favor, Henrique Filhote, da Identidade Corintiana. Primeiramente, boa noite. Mano, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva em relação aos últimos jogos do Corinthians. Quando você chegou para o jogo contra o Grêmio, todos diziam ser um jogo limite, ser um jogo que, se o Corinthians perdesse, poderia ficar em sérias chances de queda. Aí o Corinthians vai lá e ganha. Chega para um jogo contra o Bahia, em que muitos falam que o Corinthians tem que ganhar, é contra uma equipe que está mais abaixo, confronto direto. Aconteceu o que aconteceu. Um jogo contra o Vasco, que todos esperavam o pior, seu time vai lá e ganha. Hoje, que se esperava o melhor, vai lá e não consegue o resultado. Como explicar essa inconstância? Parece que o time, às vezes, só funciona quando está no limite. Como explicar isso ao torcedor, esse sentimento? Bom, por uma questão de conhecimento, eu acho que nós temos que tirar o jogo do Bahia dessas situações aí, porque, na minha opinião, o que aconteceu naquele dia não faz parte da normalidade. São derrotas e derrotas, são vitórias e vitórias que existem no futebol. Aquele dia a gente não entregou nada, né? E o jogo terminou como terminou por culpa nossa. Acho que é diferente de hoje. Por mais que você fique triste com a derrota e não goste de perder, e nós nunca gostamos de perder, né? A gente viu uma outra situação de jogo jogado dentro do campo. Tá? E jogos grandes, você ganha, você perde, você empata. Tá? E eles são tão importantes para nós quanto são importantes para os outros. Né? A gente tem notícia que o bicho do lado de lá era triplo para jogar com a gente hoje. Então, assim, tudo está no jogo, está no pacote, né? Então, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra coisa, porque senão entra tudo na vala comum. Mano, boa noite. Dá para perceber a sua preocupação com essa transformação que o time vai passar, com a saída de jogadores, a entrada de jogadores, de fazer da maneira correta, né? Você falou que o que é da área técnica tem que ser gente que cuida da parte técnica, o que é de gestão tem que ser da parte de gestão. Ao mesmo tempo, você falou que vai ser avaliada também a opinião dos torcedores e o que eles pensam a respeito do grupo. O presidente já deve ter uma ideia, o presidente eleito já deve ter uma ideia, provavelmente, do que fazer, mas você conhece melhor o elenco do que o próprio presidente. Então, a minha pergunta é, até que ponto a área técnica, que é você, será ouvida? Até que ponto o presidente tem esse poder? Como é que é essa negociação entre vocês dois? Obrigado. Então, a área técnica vai ser ouvida naquilo que for da parte técnica. Tá? Foi a impressão e o que acertamos nesse primeiro momento. Tá? E é o que eu acho que tem que ser feito. Tá? O clube sempre deve ter algumas questões que são institucionais, e aí entra essa compreensão que você tem que ter do sentimento do torcedor. Você não pode desconsiderar essa razão principal pela qual você existe, que é pelo torcedor,
Mas você sabe, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma parte de razão, existem as questões financeiras, existem as outras questões todas que serão levadas em consideração pela parte administrativa de gestão do clube. Mano, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre diferencial que o Corinthians, às vezes, não tem perante alguns adversários que tem. Por exemplo, hoje nós vimos um Alan Patrick, um Ener Valencia, o próprio Maurício, né? E alguns jogadores do Corinthians não conseguiram ser esse diferencial, né? Não só do jogo de hoje, mas durante toda a temporada. Mas, falando particularmente do jogo de hoje, queria que você analisasse esse contexto, por favor. Obrigado. O Internacional, eu posso falar um pouco, muito pouco, porque não quero me envolver nas questões, a gente sempre é mal interpretado quando fala alguma coisa sobre essa, mas como eu estive lá, ele vem se construindo já há bastante tempo, né? Com uma ideia de cada vez acrescentar um pouco mais. Esse já é um time de 2 anos, né? E a gente está encerrando um ciclo. Me parece bem claro que o Corinthians está encerrando um ciclo, né? E chegou como chegou assim, né? Às vezes você avalia um início de temporada, as coisas não andam bem e depois vai se perdendo muita confiança. E quando você não tem essa confiança, é muito difícil alguém ser diferencial, né? Porque a confiança faz parte dessa construção do jogador como o cara individual e a parte coletiva da equipe, né? Então, acho que é muito difícil vocês fazer essas avaliações. Eu acho que vocês podem fazer elas publicamente, eu é que não posso. Mano, Paqui, boa noite. Cris Henrique, do Dimensão Esportiva. Eu queria saber um pouco da mudança do Fábio Santos hoje, né? Você fez alteração para a entrada do Matheus Bidu, é algo que já acontece com frequência nos jogos, né? Mas pelo contexto de ser o jogo de despedida dele, aquela questão de ser a última partida no profissional, queria saber se aconteceu alguma coisa técnica, né? Ou foi a questão o momento do jogo, né? Você ter que colocar o Matheus Bidu ali com 25 do segundo tempo e devido que o Internacional já estava com 2-1 no placar, começou a pressionar mais, né, no jogo, e queria saber um pouco mais sobre essa questão da mudança, né, do não deixar ele jogar os 90 minutos hoje. E, se possível, também comentar um pouco do Corinthians estar ligado nos primeiros minutos, mas depois dos 15 minutos o Internacional começa a partir para cima, começa a chegar mais ao gol do Cássio, né, tanto que o Ener Valencia tem o lance dele cara a cara com o Cássio e perde, né? Estava impedido, né? Não, no primeiro lance o Ener estava em posição legal. E aí eu queria saber dessa questão, né? De o time tá ligado no começo do jogo, mas depois parar, sabe? Eu queria saber um pouco sobre isso. Obrigado. O futebol não é só estar ligado ou desligado. O futebol é muito mais do que isso, né? O Internacional conseguiu jogar bem naquele momento porque é um bom time, tem uma ideia muito clara de construção, tem jogadores de qualidade para executar essa ideia. E a gente teve as dificuldades que todo mundo tem contra eles, né, em determinados momentos do jogo. Quando você vai jogar um jogo assim, tem momentos seus e tem momentos deles. Não tem só seus momentos, você tem que se preparar. Jogo grande é assim, né? E eu acho que o que aconteceu naquela hora aconteceu dentro da normalidade de um jogo de futebol, tá? A questão do Fábio, ele veio de um jogo bem desgastante contra o Vasco, em que ele jogou a parte inteira, né? Já estava entrando num momento mesmo de desgaste, e a gente achou que podia botar uma força de apoio maior, que é o que a gente precisava ao estar perdendo o jogo de 2-1 com o Bidu, que é um jogador mais fogoso, que tem mais força, que é mais jovem, que poderia acrescentar pelo lado alguma coisa importante para a gente em termos ofensivos. E, ao mesmo tempo, acho que se proporcionou uma homenagem bonita do torcedor com o estádio cheio para o Fábio, que é um cara que merece muito, que faz parte da história do Corinthians e que é um daqueles que está lá naquela foto grande dos jogadores que conquistaram o título do Mundial. Aqui, mano, boa noite. Vinícius Lúcio, Central da Timão. Então, sobre o Fábio, né, que se despede hoje, você perde um líder fora de campo, dentro de campo, tem que buscar ainda também alguém, né, que seja líder como ele, que venha também suprir essa necessidade de um lateral que está indo embora,
Como que é essa despedida de um cara tão grandioso, tão vitorioso na história do Corinthians? E se me permite, sobre Romero, que era contestado, todo mundo falava, eu sei que até você ouvia muito sobre Romero, e hoje o Romero dá a volta por cima, é um cara que está brigando pela artilharia da Neoquímica Arena. Fala dessas duas figuras, por gentileza. Bom, a questão do Fábio é realmente elogiável a trajetória dele no Corinthians, não só no Corinthians, porque passou em outros lugares, mas aqui, que estamos falando aqui, ela é extremamente significativa, vencedora, como exemplo para os outros jogadores mesmo, em termos de dedicação e trabalho. Sei que foi um dia muito emocionante para ele e para os seus familiares, a gente fez parte desse dia. E certamente porque esses jogadores eles fazem falta nos momentos importantes, das dificuldades principalmente de um jogo, de saber entender às vezes a superioridade que você está tendo, como conservar e como manter placares importantes para você manter vitórias, e eles ajudam muito nesse aspecto, né? Então achar esse equilíbrio também é importante nas escolhas. Não precisa ser exatamente na mesma posição, mas tem que estar em outro lugar, jogadores com essa liderança, sim. A questão de Romero, né, é um jogador que sempre deu a sua contribuição importante para o Corinthians. Em outro momento sempre foi muito tático, muito usado, e sempre comparece no placar com seus gols, né? Agora está vivendo esse momento, foi um jogador extremamente importante nas últimas vitórias que conquistamos, sempre esteve presente no placar, e eu acho isso uma demonstração de como o futebol é, né? Por que a gente tem que respeitar todos? É porque daqui a pouco você vai ver que ele tem para entregar e ele merece esse respeito, é o que eu defendo sempre. Jogadores como Romero contribuem muito numa temporada para os gols que você tem que fazer. Um time, para estar nas primeiras colocações, tem que fazer aí 100 gols, 100 e poucos gols. E alguém tem que fazer. Comece a somar para vocês no início da temporada, quanto faz cada um e quem são os que vão completar esses 100, 100 e poucos gols que precisamos. E Romero vai estar lá com 10, 12, 15 gols. E um jogador que faz a parte tática e ainda entrega um número de gols sempre vai ser importante, e ele se doa para a equipe. Eu acho isso elogiável também. Mano, Jade Jimenez, da Trivela. Eu queria que o senhor falasse, porque assim, hoje foi o último jogo aqui na Neoquímica Arena diante do torcedor, né? E na temporada, o Corinthians, que aqui sempre vencia, acabou perdendo em alguns jogos decisivos, não só sob o seu comando. Como recuperar essa confiança dentro de casa para a próxima temporada? O fator casa, ele é importantíssimo no futebol brasileiro. Se a gente olhar a maioria das equipes, a composição dos resultados positivos sempre está com um percentual bem alto, mais abaixo, fora de casa. Quando você passa por determinados momentos, isso se torna um pouquinho mais pressionante, né? Então, aí, às vezes, você não consegue conviver com essa pressão, que é algo que deveria ser só positivo, mas acaba te inibindo um pouco. Então, tem jogadores que sentem um pouco mais, tá? Mas eu acho que é só transitório, é só temporário. Nós vamos voltar a vencer como a gente sempre venceu. No ano que vem será diferente. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Seja muito bem-vindo ao canal Timão TV. E hoje tivemos o Corinthians, infelizmente, perdendo pela primeira vez na Neoquímica Arena para o Internacional. Tivemos aí o Romero, né, marcando um gol, vem aí se destacando muito bem nos últimos jogos, mas infelizmente esse time do Corinthians cansado não está conseguindo jogar. Temos que ter reformulação total nesse elenco para chegar forte no ano de 2024. E antes da gente dar continuidade na notícia, já te faço o convite, deixa o seu like e comente o que você achou dessa partida. Tem jogadores que não dá mais, né, pessoal? Renato Augusto, Gil, já está muito na hora desse pessoal sair fora do Corinthians. Não tem como, não dá para manter esses jogadores. Então deixa aí o que você achou dessa partida, o que você achou dos jogadores nos comentários. Além disso, tivemos também o fim da carreira do Fábio Santos, né, finalizando sua carreira com derrota na Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena, infelizmente, vem deixando de ser aí uma força para o Corinthians, onde o
Corinthians não consegue mais vencer ali seus principais rivais na Neoquímica Arena. Tomara que nosso presidente Augusto Melo consiga trabalhar, reformular esse elenco e, é claro, mandar todo mundo embora. Assim que ele assumir ali a cadeira da presidência, temos que ter uma limpa geral nesse elenco. E se você quiser ficar muito bem informado sobre as principais notícias do Timão, já te faço o convite, se inscreva no canal e a qualquer momento sai vídeo novo do Coringão. Então, vamos pra cima, Timão! Que saudade! Quando o Corinthians jogava com